pessoal, essa semana nós vamos falar sobre triângulos, né? Nosso assunto destinado ao EJA é triângulo, e triângulo é um polígono dentro da geometria que tem uma importância grandiosa. Ele fundamenta muito o estudo dentro de cálculos da geometria, visto que muitas figuras, muitas formas, elas podem ser repartidas em triângulos. Então, basicamente, a gente vai dedicar uma parte do nosso estudo às características do triângulo e à classificação. Então, o triângulo é o polígono que contém a menor quantidade de lados, no caso, 3 lados. E quais são as características principais do triângulo? O triângulo é formado por 3 vértices. Os vértices são os pontos em comum entre os segmentos de reta que formam este triângulo. Então, eu tenho aqui um ponto A, então eu tenho o vértice A, tenho o vértice B e tenho o vértice C. Esses são os vértices do meu triângulo. O ponto A, o ponto B e o ponto C. O triângulo ele tem 3 lados. Os lados são os segmentos de reta. Lembrando, os vértices são pontos. Os lados são os segmentos de reta. Quais segmentos de reta? É exatamente a parte da reta que está aqui delimitada pelos pontos. Então, eu tenho aqui de A até B, é um lado. Então, nós vamos expressar o lado AB. E esse tracinho em cima significa segmento de reta. Então, eu tenho o lado AB, eu tenho o lado BC e tenho o lado AC. Então, novamente, o segmento de reta aqui está entre os pontos, né? A região é o conjunto de pontos que está delimitado aqui do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C e do ponto A até o ponto C. Então, 3 vértices, 3 lados. E também possui 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Ângulos internos é o que estão demarcados aqui, ó. Que é essa região aqui formada pelos segmentos de reta. Quando eu juntei aqui o segmento de reta AB com o segmento de reta BC, forma essa região aqui, ó, essa abertura. E aí, essa abertura aqui, nós chamamos de ângulo, vocês já estudaram. Então, essa parte, todos os ângulos que estão formados aqui dentro do meu triângulo são chamados de ângulos internos. Que aí eu vou ter o ângulo de vértice em A, de vértice em B e de vértice em T. Em C, que diga, perdão aí. Então, quem são os ângulos internos? Eu vou ter o ângulo de vértice em A, aí a gente usa o chapéuzinho, vértice em A. Eu tenho o de vértice em B e o de vértice em C. Às vezes, ele vem delimitado, representado com uma letra. Na maioria das vezes, letras gregas. Alfa, beta e gama. Aí você pode usar essa simbologia na hora de representar o ângulo. E nós temos os ângulos externos. Os ângulos externos, eu coloquei aqui um pontilhado, que se você observar, está aqui seguindo um pontilhado, que seria a continuação da reta que passou pelo ponto A e ponto B. E aí eu observo que formou aqui um ângulo. Está formando um ângulo com o lado BC. O prolongamento da reta B com o lado BC forma um ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo externo em relação ao vértice B. Aqui, ó, eu tenho o prolongamento do segmento BC, da reta que passa pelo ponto BC, e o meu lado AC formou um ângulo, e assim sucessivamente. Uma coisa curiosa é que esse ângulo externo aqui, ele soma 180 graus. Você observe que, como a gente está trabalhando em cima de uma reta, esse ângulo formado aqui, ó, no desenho, é um ângulo de 180 graus. E aí, quem são os ângulos? Eu vou chamar aqui, eu não coloquei para não confundir muito, mas agora um B minúsculo, deixando um C minúsculo e um A minúsculo. Então, quem são meus ângulos externos? Meu ângulo externo é o A, o B e o C. Lembrando que o chapeuzinho aqui, né, esse acento circunflexo, nesse caso, está representando ângulo. Ó, o tracinho, em geometria, essa informação é muito importante. Não pensem que é simplesmente, é só um tracinho, não. Esse tracinho representa um segmento de reta. O acento circunflexo significa vértice do ângulo. A setinha, se vier uma setinha, quer dizer semi-reta. Então, você tem que estar atento à simbologia dos elementos geométricos. Aí, uma coisa curiosa, uma das características importantes do triângulo
é que a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Ó, aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. Observem. Tem uma reta e delimitado o ângulo de 180 graus. Agora eu vou demonstrar para vocês que os ângulos internos aqui, minha figurinha já foi repartida aqui, ó, meu triângulo, né, que estava lá representado. E agora eu vou juntar aqui. Eu vou pegar primeiro o vértice A. Ó, o vértice A, aqui, vou colocar. Depois eu vou pegar o vértice B, coloquei aqui, encaixei. E agora o vértice C. Então, observem que quando eu encaixei a medida aqui, os ângulos, vértice A, vértice B e vértice C, formou aqui uma reta, ó. O lado, então, a reta. Ou seja, o ângulo formado aqui por esses três ângulos é um ângulo de 180 graus. Então, aí, a regra diz que a medida de A mais a medida de B mais a medida de C dá quanto? 180 graus, certo? A medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C dá exatamente 180 graus. Isso serve para qualquer triângulo. Qualquer triângulo que a gente for estudar, seja de qual classificação, todo e qualquer triângulo, ele vai ter a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Se você pegar qualquer triângulo, for fazer esse testezinho em casa, você desenha um triângulo qualquer e faça esse teste, você vai observar que ao unir os vértices, você vai obter um ângulo de 180 graus. Outra característica importante aqui do triângulo é que ele não possui diagonais. Como assim não possui diagonais? A diagonal de um polígono é quando eu tento unir um ponto ao outro que não esteja consecutivo. Por exemplo, A e B, eles são consecutivos, formam um segmento. Eu teria que ter um outro ponto aqui para que eu pudesse traçar que não seja vizinho nem de A, ou seja, não seja vizinho de A. Então, tinha que ser aqui, para aqui, ó, o C que é vizinho, o B é vizinho, aí eu poderia traçar diagonal. Mas no triângulo eu não tenho essa condição, porque o A é vizinho do B e também é vizinho do C. Eu não posso traçar uma diagonal. Agora nós vamos trabalhar a classificação dos triângulos quanto ao lado, quanto à medida dos seus lados. Então, quanto à medida dos seus lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles e escaleno. E aí eu vou usar a régua para me auxiliar nesse contexto, certo? Observe o seguinte. Se eu pegar aqui, nesse caso eu peguei um esquadro, mas aqui eu tenho uma medição, certo? Está graduado em milímetros e em centímetros. E eu vou medir, ó. Eu vou medir aqui o lado AB. Meu lado AB é 4,5. Então, eu sei que aqui vai medir 4,5 centímetros. Vou pegar agora e medir o lado BC. Quando eu medir o lado BC, deu 4,5. E se eu medir o lado AC, quando eu medir o lado AC, também vai dar 4,5 centímetros. Ou seja, a medida do lado AB, do lado BC e do lado AC é a mesma. Então, é a característica do triângulo equilátero, é quando todos os lados são congruentes. O que é congruentes? É que possuem a mesma medida. Então, eu posso dizer aqui que a medida do lado AB é igual à medida do lado BC, que é igual à medida do lado AC, certo? Pode também aparecer usando isso aqui, esse símbolozinho. Esse símbolozinho é o símbolo de congruência. Então, AB é congruente a BC, que é congruente a AC. Então, no triângulo equilátero, os lados possuem a mesma medida. No triângulo isósceles, observe que agora eu tenho uma diferença. Não quer dizer que todos... Eu já não tenho um triângulo equilátero que só observa essa medida aqui é maior, né? Um pouco maior do que essa. Então, a gente vai observar agora medindo qual é a característica do triângulo isósceles. Ó, medi aqui 4,5. Medi aqui 4,5. E vou medir aqui embaixo. Obtive 6 centímetros. Então, o triângulo isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida e um terceiro lado distinto. Um terceiro lado com medida diferente. Então, ó, dois lados são congruentes, possuem a mesma medida, e um lado tem uma medida diferente. Então, eu posso dizer que a medida
MN, do lado MN, é igual à medida do lado NO, mas essas medidas são diferentes, o símbolo de diferente, que é o de igualdade com esse tracinho cortado, é diferente à medida do lado MO, certo? Então, no triângulo isósceles, dois lados têm a mesma medida e o terceiro lado tem uma medida diferente. E o triângulo escaleno, se eu observar aqui, eu já vejo uma diferença grande, né? Eu observo que esse lado ele é bem menor do que esse, que são menores do que esse. E aí, quando eu medir, ó, medindo aqui, eu vou ter o lado DE, medindo 6 centímetros. O lado EF, medindo 4 centímetros. E o lado DF, 9 centímetros. Então, observe que as medidas são distintas. Então, todos os seus lados têm medidas diferentes. Então, eu vou dizer que a medida do lado DE é diferente da medida do lado EF, que é diferente da medida do lado DF. Ai, ficou horrível, mas... Então, lembrando aqui, medida DE é diferente da medida EF, que é diferente da medida DF. Então, essa é a classificação quanto aos lados. Você vai classificar em equilátero, isósceles ou escaleno. Lembrando, ou ele é equilátero, ou ele é isósceles, ou ele é escaleno. Não pode ser dois tipos. A classificação, ou um triângulo é um desses casos, ou ele não pode ser considerado dois casos, certo? Ou ele tem todos os lados iguais, ou ele tem dois lados iguais e um diferente, ou ele tem todos diferentes, certo? Então, concluímos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Boa semana de aula. Respondam ao exercício e qualquer dúvida, entre em contato com o professor de vocês. Cheiro, paz para vocês, tudo de bom.